Bom, pessoal, demorou, mas a videoaula saiu. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou explicar como que faz para passar esse diagrama do Wagner aqui pro papel. Bacana? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que você vai fazer é olhar se a classe... Bom, primeiro eu vou explicar aqui o que são as classes. As classes são tudo isso aqui, ó. Fiz até um desenho aqui para explicar melhor. Isso tudo aqui, ó, esse quadrado e esse outro quadrado são a classe, né? Aqui tá de vermelho escrito classe, né? Indicando aqui. Esse primeiro quadrado aqui, ó, é onde vai estar o nome da classe e o tipo dela. Nesse caso aqui, a classe é abstrata, porque indicou aqui como abstrata. Se não tivesse nada escrito, só tivesse o nome da classe, era uma classe pública. Nesse segundo quadrado aqui, vão estar os atributos ou variáveis. Aqui do lado, vai estar indicando se ela é privada ou se ela é pública. Se tiver com sinal de mais, é porque é público. Se tiver com sinal de menos, o meu atributo é privado. Aqui são os tipos do meu método. Do meu atributo. Se ele é string, se ele é float, se ele é inteiro, se ele é booleano. Nesse segundo quadrado vão estar os métodos ou construtores. Os métodos são esses aqui: método incluir, método alterar, método obter. Aqui estão os tipos dos métodos e aqui se ele é público ou privado, do mesmo jeito dos atributos. Um construtor, eu vou dar um exemplo aqui de construtor, porque naquele diagrama ali não tem. Aí aqui tem um construtor. Como que você vai saber que é um construtor e não um método? Quando tiver o mesmo nome da classe, é porque é um construtor. Beleza. Então agora vamos declarar esse diagrama aqui. Beleza. Primeira coisa que você vai olhar aqui em cima é o tipo da classe. No caso aqui é abstrata, porque declarou aqui como abstract. Então você vai colocar abstract class e o nome da classe, que é a classe pessoa. Abre e fecha chaves. Aqui dentro você vai colocar o segundo quadrado, que é a declaração dos métodos. Todos os métodos aqui são públicos, porque está com sinal de mais. Se tivesse com sinal de menos, era privado. Então a gente vai colocar public. Logo depois vem o tipo do método do atributo. Nesse caso aqui, nós só temos do tipo string. Então a gente vai colocar o tipo, que é string, e o nome do método. O primeiro é nome. Bacana. Já declaramos nosso primeiro atributo. Vamos para o segundo atributo, que é o atributo e-mail aqui. O tipo dele é público também, do tipo string, e o nome dele é e-mail. O terceiro atributo também é público, do tipo string, e o nome dele é telefone. O terceiro atributo é público, do tipo string, e o nome dele é login. O próximo atributo ele é público, também do tipo string, e o nome dele é sim. Bacana, declarando todos os nossos atributos aqui. Agora vamos declarar os nossos métodos ou construtores. Tudo isso aqui é método.
todos eles também são públicos. E aqui, cada um é de um tipo. Então vamos lá, primeiro a gente vai colocar, eles são públicos. Primeiro é público. O tipo dele é void. Toda vez que ele for do tipo void, ele não vai ter retorno dentro do seu método. Se for qualquer um outro tipo de método, dataset, int, booleano e dentre outros, eles vão ter retorno. Então bacana. Aqui é onde vão os parâmetros. Nesse caso aqui, ó, nenhum deles estão recebendo nenhum valor como parâmetro. Então a gente coloca do jeito que está aqui, porque não tem parâmetros. Se tivesse, a gente colocava os parâmetros aqui dentro. Depois vou mostrar no outro diagrama, porque no outro tem. Aqui do lado do tipo, você coloca o nome dele. O primeiro chama incluir. Ele não recebe nenhum parâmetro. Abre e fecha chaves. Bacana. Fizemos nosso primeiro método. Dentro dele aqui, a gente não vai colocar nada, porque ele é do tipo void, então ele não retorna nada. Aqui, a gente vai... ele também é público, então a gente declara public. Ele é do tipo void também, então ele não retorna nada. O nome dele é alterar. Não passa nada como parâmetro. Abre e fecha. Está pronto também o nosso próximo método. O outro método, ele também é público, só que ele é do tipo dataset, que vai tratar de datas. Então ele vai ter retorno, porque, igual eu falei, todos outros tipos de método, a não ser void, tem que ter retorno. Então o nome dele aqui é obter. Não passa nada como parâmetro, deixa em branco. E aqui dentro a gente vai colocar um return, porque ele vai retornar alguma coisa. Ele é do tipo void, então ele retorna. O outro, ele é público também. Ele é do tipo void, então não tem retorno. E o nome dele é excluir. Não passa nada como parâmetro. Abre e fecha chaves. Bacana, tá pronto também. O próximo, ele é público. Ele é do tipo long, ou seja, vai ter retorno. O nome dele é autenticar. Não passa nada como parâmetro. Abre e fecha chaves e aqui dentro coloca o return. Bacana. Então aqui a gente criou a nossa primeira classe, que é a classe pessoa. Vamos pular para outra classe, que é a classe pessoa física. Aqui dá pra gente notar que a classe pessoa física e a classe pessoa jurídica herdam os métodos e atributos aqui da classe pessoa. A gente sabe disso porque está aqui sinalizado. Quando tem essa setinha, é porque ela está herdando da outra classe. Beleza. Então vamos declarar. Ela é pública, porque ela não tem nada aqui indicando. Então, pessoa física é public class pessoa física. Pessoa física. Para mim declarar aqui que ela está herdando de pessoa, eu coloco 2 pontos e o nome da classe que ela está herdando. Pessoa. Abro e fecho chaves e vou começar a declarar meus outros atributos. Todos os atributos aqui são públicos também. Então, eu vou declarar ele aqui. Public. O tipo do meu atributo, que é string. E o nome, que é CNPJ. CPF, quer dizer. Declarado. O próximo é público também, do tipo DataTime. E o nome é DT
nasce, porque trata-se de data de nascimento. O segundo aqui, ele é público também, porque está com mais do lado, do tipo string, e se chama RG. Bacana. Aqui no terceiro quadradinho não tem nenhum método e nenhum construtor, então não precisa de pôr nada. E tá pronta a nossa segunda classe aqui, que é a classe pessoa física. A outra classe, pessoa jurídica, ela vai ser feita do mesmo modo. Nota aqui que ela herda da classe de cima. Então, bacana. O nome, ela é pública, porque não tem nada ali indicando. Class. O nome dela é pessoa jur, que herda da classe pessoa. Abre, fecha, chaves. E vamos lá fazer o nosso código. Vamos declarar aqui todos os atributos são públicos por causa do maisinho. Então a gente coloca public, o tipo e o nome. No outro atributo, mesma coisa. Ele é público. Vocês colocam o tipo e o nome. Público, o tipo e o nome. Bacana. Tá pronto aqui essa outra classe, porque aqui embaixo não tem nenhum método e nenhum atributo. Então fechamos isso aqui, essa classe. A outra classe aqui, o outro diagrama aqui que o professor pediu pra gente passar pro papel é o seguinte. É a mesma coisa do outro. Vocês vão usar os mesmos métodos que eu fiz, vocês vão usar. Isso aqui vai ficar só de enfeite. Esse possui um por uma cardinalidade. Isso aqui vocês não vão olhar, não. Vocês só vão olhar as classes, o nome da classe, os métodos e se tem os métodos e atributos, os métodos e os construtores, os atributos, e se ela herda. Aqui no caso essas duas classes herda da classe conta, é a única diferença do outro diagrama. Aqui do lado, notas que são todos atributos privados. Por quê? Porque tem o menos. E aqui tem um construtor, igual eu falei, os construtores eles têm a mesma assinatura da classe. Você vai saber que é construtor quando você vê aqui que é o mesmo nome da classe. Então é só isso aqui de diferente. E outra coisa aqui que não tem no outro diagrama é que aqui no método, você pode ver que no método debitar tem uma passagem de parâmetro aqui dentro. Então quando tem passagem de parâmetro aqui dentro, é só vocês colocarem aqui dentro do método. Igual no caso, eu vou declarar só esse método aqui que tem passagem de parâmetro para vocês verem como que é. Ele é público, ele é do tipo booleano, então ele é boolean. Aí, na hora de abrir e fechar parênteses, vocês vão colocar aqui dentro isso aqui, ó. Ele tem o nome de valor, esse parâmetro, e ele é do tipo float. Bacana? Abre e fecha chaves e aqui dentro coloca um return. Como ele é do tipo booleano, ele tem que retornar verdadeiro ou falso. Só retorna verdadeiro ou falso. Então vocês colocam true aqui do lado de retorno e tá pronto esse método. Então esse método, esse construtor e essas aqui que é privado é a única diferença desse outro diagrama aqui. Então não é difícil fazer esse diagrama, é facinho, é só se fazer com calma, prestar atenção em cada detalhe, não errar ponto e vírgula, não errar parênteses e nem chaves, e não esquecer de pôr herança, porque isso conta muito na hora da nota. A resolução desses diagramas aqui eu vou mandar tudo junto com a videoaula.
e as respostas também dessas questões aqui, vou mandar tudo na videoaula. Beleza, agora eu vou explicar os exercícios aqui, as questões dos exercícios. Eu criei 3 questões aqui que eu tenho certeza que vai cair na prova. A primeira é explicar o que é plataforma .NET. Plataforma .NET, eu fiz um desenho aqui que vai explicar melhor sobre esses itens. A plataforma .NET, ela foi criada pela Microsoft para desenvolver aplicações, tanto aplicações desktop, que é para computador de mesa, para o computador normal, quanto aplicações web, que são aplicações de site, aplicações online. Então a plataforma .NET é uma plataforma para desenvolver softwares. O diferencial dela é que ela pode ser utilizada várias linguagens dentro dessa plataforma. No nosso caso a gente vai usar o C#, mas também pode ser usado Visual Basic, C++, dentre outras linguagens que a plataforma .NET suporta. Beleza. Questão 2. Explique sobre Visual Studio. O que é o Visual Studio? O Visual Studio está dentro da plataforma .NET. Ele é o programinha que a gente vai usar para desenvolver nossas aplicações. É esse programinha aqui que o professor apresentou para a gente, onde a gente vai desenvolver o nosso código, desenvolver as nossas interfaces, né, que o usuário vai ver quando for mexer no nosso sistema. É desenvolver o nosso sisteminha mesmo. É usado aqui esse programinha que é o Visual Studio. Bacana? Bom, dentro do Visual Studio e da plataforma .NET tem o Framework. O que é esse Framework? O Framework é uma espécie de um depósito onde ficam armazenados bibliotecas e ferramentas que irá auxiliar o desenvolvedor em sua aplicação. Ou seja, que dentro do framework vão estar as bibliotecas e todas as ferramentas que vão facilitar a vida do desenvolvedor para criar um determinado software. O framework também ele é usado para fazer o seguinte: se você quer executar o seu aplicativo em qualquer outra máquina de diferentes plataformas, como Windows, Linux ou Macintosh, você tem que ter instalado essa framework. No caso da plataforma .NET, o nome da framework é framework.net. Tá? Então, sem esse pacote da framework instalado no seu computador, não vai rodar nenhum aplicativo. E você também não vai conseguir desenvolver nenhum aplicativo dessa plataforma. Tem que ter a framework instalada. Bacana. As bibliotecas que eu citei aqui dentro da framework, que é a próxima questão, que é uma biblioteca aqui. Essa framework, só um minuto, estão me chamando ali. Então, a biblioteca, ela é uma ferramenta, elas são ferramentas que servem para facilitar a vida do programador, né, para desenvolver o seu aplicativo. Ou seja, tem biblioteca que vai te ajudar para trabalhar com dados, né, com banco de dados. Tem biblioteca que vai auxiliar para converter string para inteiro para string e tal. Então a biblioteca vai ajudar mesmo a facilitar a vida do programador para desenvolver seu aplicativo. Bacana. A próxima questão aqui é a seguinte:
Por que a plataforma .NET? Não. Escreva as principais aplicações do CLR. Eu parei um pouquinho aqui que me chamaram ali para resolver um problema, mas vamos voltar aqui para a videoaula. Bom, descreva as principais aplicações do CLR. Tá? As principais aplicações são o seguinte: o CLR ele é responsável pela execução do programa, ou seja, ele é o coração da plataforma .NET, é ele que faz tudo rodar. Ele é como se fosse o processador. Ele é responsável pelo gerenciamento de memória, pela coleta de lixo, pelo tratamento de erro, fazendo com que facilite o trabalho para os desenvolvedores. Então, essas são as principais funções do CLR. Só que ele também tem uma outra função que eu vou explicar na hora que eu for explicar a segunda questão, que no caso é agora, né? Porque a plataforma .NET é capaz de suportar várias linguagens de programação? Por causa desses caras aqui, ó. Por causa do MSIL, CLS e o CLR. Como que funciona? O código que você vai desenvolver aqui dentro do seu Visual Studio, quando você compilar esse código, a MSIL vai pegar esse código desenvolvido na sua linguagem. No nosso caso, o nosso código é desenvolvido em C#. A MSIL vai transformar esse código em um código intermediário. E se esse código intermediário passar por todos os padrões que a CLS manda, né? Se tiver tudo, a CLS vai olhar se tudo está certinho nesse código intermediário que foi criado pela MSIL. Se tiver tudo certinho, vai mandar para CLR. Então, o CLR vai ter também a função de transformar esse código intermediário em um código numa linguagem nativa de máquina. Ou seja, a linguagem que você fez aqui na sua plataforma .NET, a CLR vai convertê-la para a linguagem nativa de máquina, ou seja, então a sua máquina vai entender o que você desenvolveu. Então, por isso que várias outras linguagens podem ser desenvolvidas na plataforma .NET, porque as diferentes linguagens aqui ela é convertida para a linguagem de máquina através desses caras aqui. Bacana? Aí o seu código vai ser reconhecido pela máquina. Então, por isso que o framework .NET tem que estar instalado, porque esses pacotes aqui, tudo isso está instalado dentro da framework. Bacana. Explique com suas palavras o que você entende por herança na programação orientada a objeto. Então, a herança é quando uma classe herda todo o código, herda tanto os atributos e os métodos de outra classe. A classe que é herdada dela é chamada de classe pai, e as classes que herdam são chamadas de classes filhas. Então, tudo que tem na classe pai vai ser herdado pela classe filha. O que você entende de framework? Eu já expliquei. As suas vantagens é que vai facilitar a vida do desenvolvedor. Na 5, estou pedindo para analisar o diagrama abaixo, a gente já analisou. E aqui está perguntando o seguinte: durante as aulas de laboratório, você percebe o uso de herança? Onde? Se perguntar essa questão na prova, vocês vão responder que sim. E essa herança eu também não sabia, eu fui saber quando ele corrigiu, né? A gente vê herança quando é declarado um form. Quando você cria um form, aí é que na hora de publicar o seu
sua classe, de declarar sua classe do tipo form, aparece aqui, ó, public class form1, que é o nome do meu form, e ele herda da classe form. Então é nessa parte aqui, na declaração de um form, que a gente vê a herança de uma vê a herança nas nossas aulas práticas lá no laboratório. Então você vai responder isso para ele, que a gente vê na declaração de um form. Bacana? Eu também não sabia disso, fui saber quando ele corrigiu. Aí se cair isso na prova, coloquem desse jeito que vai estar certo. No 7 aqui está perguntando, durante as aulas de laboratório, onde são usados modificadores de visibilidade? Modificador de visibilidade é a mesma coisa que encapsulamento. Ou seja, isso aqui ó, é se a classe é abstrata ou pública, é se o atributo é público, é privado ou é estático, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que eu acho que não vai cair na prova, mas é mais isso aqui. Se é público, se é privado, se é extract, se é protect. Entendeu? Mesma coisa para os métodos, se o método é público ou privado. Então isso aqui que é modificador de visibilidade. Então por que é usado isso? Isso é usado mesmo para restrição. Se de uma classe você vai poder acessar outra classe, se de uma classe vai poder instanciar esses atributos, se de uma classe vai poder usar esses métodos, então é usado para isso, para restrição mesmo do uso do seu código. Aqui na 8 está pedindo para analisar o diagrama abaixo. Nesse diagrama aqui também a gente já analisou, viu que é a mesma coisa do outro, só troca algumas coisinhas que eu expliquei. E a última questão aqui é quais as vantagens de usar a herança na programação orientada a objeto. A vantagem é que não vai ter reescrita de código, você não vai ter o excesso de reescrita de código. Por quê? Igual nesse caso aqui, a classe conta, não, a classe especial e a classe poupança herdam da classe conta. Então, dentro da classe especial, você não vai precisar de declarar esses atributos, nem declarar esses métodos, mas você vai poder usar normalmente como se eles estivessem declarados aqui dentro, tanto nessa quanto nessa. Você vai poder usar tudo que está aqui dentro. Então, facilita porque você não vai precisar de reescrever muitos códigos, né? Você não vai ter o excesso de reescrita de código. Então, gente, uma dica. Não estudem só por essa videoaula. Essa videoaula mesmo foi para você saber o básico do que vai cair na prova. E um pouquinho aqui eu explicar para vocês como que faz esses esquemas aqui. Mas vejam videoaula na internet para cada item desse aqui. Para cada pergunta. Estuda, lê livro, lê artigo falando sobre essas coisas aqui, que quanto mais coisas vocês conseguirem absorver para fazer essa prova, melhor. Então não estudem só por aqui. Tudo que eu expliquei aqui, as classes declaradas, esses desenhos aqui para facilitar, tudo eu vou mandar para vocês junto com o vídeo, para vocês estudar. Mas dá umas buscadas aí fora, sem ser essa videoaula, sem ser esse negócio. Se vocês fizerem tudo direitinho aqui, eu acho que vocês vão tirar uma nota boa na prova. Bacana? Esse conteúdo caiu na primeira prova e o mesmo conteúdo caiu na segunda. Então acredito que ele vai jogar esse mesmo conteúdo aqui na prova substitutiva. E lembrando que se os dois passar na prova, os dois vão ter que bancar um churrasco para nós. E se não passar também, vai pagar do mesmo jeito, que nós tem que comemorar nessas férias aí, falou? Então bacana. Eu fiz isso aqui mesmo, foi para ajudar. Eu sou péssimo pra caramba para explicar a matéria. Não sei se vocês já repararam, eu sei mais ou menos para mim. E não sei passar para as pessoas direito, mas eu fiz essa videoaula aí para ajudar mesmo, né? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode me ligar, que eu vou estar tirando as dúvidas, beleza? Então falou, um abraço para vocês aí e até a próxima.